quarto ano, boa tarde! Tudo bem com vocês, meus amores? Hoje a nossa aula será uma aula de revisão para concluirmos, essa etapa, tá certo, do módulo 2. Na nossa próxima aula da semana que vem, nós já vamos estar usando um novo módulo 3, tá bom, pessoal? Então, Tia Sam vai fazer essa revisãozinha para vocês e depois Tia Sam vai colocar uma atividade de revisão lá no W3, tá bom? Espero que vocês façam direitinho essa atividade, tá? E aí já vamos começar, na próxima aula a trabalhar o módulo 3, tá bom? Assuntos novos, tá bom, meus amores? Então, Tia Sam preparou uns slides aí para vocês, tá bom? Com essa revisão. Nesse primeiro slide aí, Tia Sam trouxe algumas imagens, de elementos que marcaram esse momento da história do Brasil, que foi o momento da escravidão, ok, pessoal? Então tá aí, nessa primeira imagem nós temos alguns elementos que foram usados, na época da escravidão para castigar, os escravos que desobedeciam algumas ordens ou que se rebelavam contra os seus donos, tá? Alguns desses materiais aí eram usados de uma forma muito agressiva, machucavam muito, às vezes até deixavam alguns dos escravos com problemas sérios no seu corpo, tá? O mais conhecido da gente, assim que vocês já devem ter visto em algumas imagens, é esse daqui, que é uma palmatória, tá? Mas isso aqui, olha, era para arrancar os dentes ou o dedo, tá? Esses aqui era para amarrar as pernas, os braços, tá certo? Esses aqui também, enquanto eles eram açoitados, E tinha muitos outros elementos, não tinham só esses não, tá? E a próxima imagem aqui, vocês já viram, no módulo de vocês, que são os escravos trabalhando, na cana-de-açúcar, na Casa Grande. Nós temos essa imagem aqui que também Tia Sam já mostrou para você, que foi para vocês, que foi o negro revolucionário chamado Quilombo dos Palmares, que foi o responsável, por um movimento aí de rebelião, Temos aqui os desbravadores, do interior do Brasil, parte dos bandeirantes, que entravam no interior, nas matas brasileiras, em busca de aldeias indígenas para escravizar, ou de novos tesouros, ou achar quilombos de fugitivos, índios fugitivos, como o próprio Quilombo dos Palmares aí, Nós temos aí uma escrava negra com um bebê, servindo a uma senhora. E por fim, essa última imagem aqui, que mostra um escravo sendo açoitado, sendo castigado, e mais dois aqui deitados, provavelmente esperando pelo mesmo castigo, E essas imagens, esse tipo de pintura, existem muitas, de vários pintores brasileiros retratando esse momento da história que foi tão marcante, Mostrou, como esses africanos eram tratados, como eles eram organizados, como eles eram utilizados de forma desumana para prestar serviços a esses senhores lá na época da colonização brasileira. Então, gente, houve todo um contexto histórico, Foram mais de 300 anos, de escravidão, Os escravos negros foram responsáveis pela produção de boa parte das riquezas do Brasil, Mas só que o que acontecia? Quando esses escravos eram capturados lá na África e trazidos para as terras, para trabalhar de forma desumana para os brancos, para os portugueses, a forma como eles eram trazidos também provocava, muitas mortes. Mais da metade dos africanos que eram trazidos para cá morriam nesse traslado, nesses navios, como Tia Sam mostrou para vocês em outras aulas, que era uma forma muito, vamos dizer assim, de muitos maus tratos, muito ruim de transportar essas vidas, e terminavam que eles morriam e os corpos eram jogados no mar. Alguns morriam de fome, outros de doenças, os próprios maus tratos, Enfim, eram situações desumanas que esse pessoal vivia até chegar aqui no país e ser tratado como um objeto, um animal, escravizado. O próximo slide
fala um pouco da África e a escravidão, que nós vimos lá no capítulo 6, 7 e concluímos no capítulo 8, né? E fala que antes da chegada dos europeus ao continente africano, em meados lá do século XV, grande parte da África, especialmente a região abaixo do deserto do Saara, permaneceu isolada do resto do mundo. A organização social era baseada no parentesco. Havia numerosas linhagens familiares, geralmente controladas pelos mais velhos. A escravidão já existia, tá, pessoal, lá no século XV, né, lá naquela época, embora a maneira, aliás, era diferente do que foi introduzido aqui no Brasil pelos portugueses, tá? Mas já havia. Por isso que a gente fica surpreso quando a gente vê que lá na África, a escravidão, a venda de escravos já acontecia dentro do próprio continente africano, né? Os portugueses não inventaram isso. Eles descobriram essa prática de comércio humano lá na África e resolveram usar isso a seu favor. E eles iam lá buscar esses escravos, comprar esses escravos para mão de obra, tá? Como escravos, eles faziam o mesmo trabalho de membros da família, cultivavam os campos, caçavam, defendiam as cidades e praticavam as cerimônias religiosas deles, certo? Mas haviam locais, vamos dizer assim, casas grandes, senhores de engenhos, proprietários de escravos que não aceitavam essas práticas, certo? Principalmente as religiosas, proibiam. Então os escravos praticavam isso de forma escondida, tá certo? Haviam escravos que eram escravizados. Por exemplo, ele pertencia a um dono e esse dono tinha uma dívida com outro senhor de engenho. Então, para pagar essa dívida, o escravo servia de moeda, tá? Então, ele era entregue como forma de pagamento, tá? E ele passava a pertencer a outro dono. E às vezes de um dono para outro, a forma como esse escravo era, vamos dizer assim, orientado ou utilizado, diferenciava muito. Às vezes era um dono mais rigoroso, mais violento, tá? Tinha muito disso nessa época, tá bom, pessoal? O escravo também era moeda de troca, né? De pagamentos de dívida. O próximo slide vai mostrar para a gente o seguinte, que o comércio de escravos negros na África, né, foi adquirido pelos próprios traficantes africanos, né? Os próprios negros lá, eles armavam, né, emboscadas para pegar outros negros, e esses negros que eram capturados, né, eram vendidos a um valor aos europeus, né? Na África, os escravos eram adquiridos por traficantes a preços baixos e revendidos a preços muito altos aos europeus na América, né? O tabaco, a aguardente, o ouro, marfim, tecidos, cavalos, armas e outros produtos serviam de moeda de troca também, que foi aquele escambo que nós estudamos, né? Onde mostrava lá no deserto do Saara como tudo acontecia. Quando chegava a América Portuguesa, os escravos eram colocados à venda em mercados, né, como se fosse um objeto mesmo daqueles que a gente compra no supermercado, tá, gente? Era bem assim que acontecia. E ficavam à mostra em exposição, sendo tratados como mercadoria. Então, o que era que as pessoas que iam comprar esses escravos observavam se aquele escravo era bom para comprar ou não? A qualidade dos dentes, porque escravo com dor de dente não trabalhava direito. O porte físico, para saber se ele aguentava uma quantidade de trabalho excessiva, né? Se ele possuía alguma doença no corpo que pudesse vir a impedir que ele fornecesse o seu trabalho manual para esses senhores, tá? Tudo isso era observado na compra dos escravos. A captura dos escravos no início, né, era feita da seguinte forma: os comerciantes portugueses capturavam os africanos, ou os próprios africanos capturavam outros africanos e vendiam para os portugueses, né? Mais tarde, os chefes africanos passaram a organizar as incursões ao interior, atacando aldeias, preparando emboscadas para conseguirem cativos, né, os escravos, para venderem nas feitorias no litoral, né? Para esperar, no caso, aí chegavam as naus portuguesas, os navios portugueses lá no litoral para comprar escravos, né? E aí os escravos que eram pegos em emboscadas já estavam lá na frente, né? E os portugueses só faziam escolher os escravos que queriam, compravam e traziam para
as novas terras que eles desejavam que esses escravos fossem trabalhar. E essa imagem me chama muita atenção porque vocês estão vendo que não eram só escravos adultos, né? Eram mulheres e crianças também, certo? Que eram levados para a venda nesse momento aí do litoral, onde os portugueses chegavam para adquirir essa mão de obra, essa mercadoria humana. Ok, pessoal? As rotas, né, que Tessan falou muito para vocês dessas rotas nas nossas aulas, né, as rotas dos escravos para o Brasil, né, eles saíam aqui do litoral da África, Angola, Congo, Guiné, tá, Moçambique também, e eram levados para o Brasil e chegavam no litoral do Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Por isso que essas regiões aqui se tornaram tão importantes, né, nessa época, porque foi a partir delas que tudo começou. Saía dessas regiões litorâneas para o interior do Brasil, né, as buscas por novos escravos, nesse caso os indígenas, né, achar novas rotas que facilitassem encontrar mercadorias, tesouros e até mesmo, né, os africanos fugitivos que montavam quilombos, mas tudo, né, iniciou aqui pelo litoral brasileiro. Ok, pessoal? O próximo slide vai mostrar a gente o seguinte, que não existe um número exato, mas tem-se uma ideia que entre 1531 a 1855, cerca de 4 milhões de africanos chegaram aqui no Brasil. Olha o tanto de gente, olha o tanto de escravo, 4 milhões, pessoal, é muita coisa. A travessia para o Recife durava em média 35 dias, para a Bahia 40 dias e para o Rio de Janeiro 60 dias. Imagina o que esses escravos não passavam dentro desses navios, sendo açoitados, maltratados, com fome, não é? Que situação triste. Em razão das péssimas condições de viagem, inclusive acorrentados nos porões dos navios, o índice de mortalidade era altíssimo. Por isso, os navios que transportavam os negros, ficavam conhecidos como tumbeiros, de tumba mesmo, tá, pessoal? Né? Porque morria muito escravo nessa época. E aí, o transporte dos navios, que Tessan mostrou essas imagens para vocês, né, nas aulas anteriores, era bem assim, tá? Olha como eles eram transportados. Imagine você passar 60 dias assim, apertadinho, como se fosse uma lata de sardinha, né? Ou assim, ó, não havia banheiro, não havia higiene, não havia alimentação suficiente para todos, né? Enfim, um tinha doença, passava para o outro. Era realmente uma situação muito triste. E aí, né, mostra o desembarque dos escravos no Brasil, essa gravura aí do século XIX, tá? Os africanos que conseguiam sobreviver a essa travessia, né, no Atlântico, eram expostos em locais públicos para serem examinados pelos interessados e quem desejasse comprá-los, né? Quando chegavam à América Portuguesa, né, os escravos eram colocados à venda em mercados, ficavam à mostra em exposição e eram examinados minuciosamente pelos interessados. O escravo era tratado como se fosse uma mercadoria. E aí nós temos duas pinturas, né, duas imagens mostrando, né, esse momento, né, da história brasileira aí. E a origem dos escravos: a maioria dos africanos eram trazidos à colônia portuguesa como escravos, pertenciam a dois grandes grupos étnicos, os bantus, né, que eram originários da Angola, Moçambique e Congo, e que se tornaram mais numerosos no centro-sul e no nordeste aqui do Brasil, e os sudaneses, que eram provenientes da Guiné, lá na África, da Nigéria, da Costa do Ouro, que foram levados principalmente para a região da Bahia. Tá, pessoal? E tá aí mais uma rota, né, feita, né, pelos navios negreiros para se chegar onde se desejava com esses escravos. Os escravos que vinham para o Brasil eram de várias etnias, né, e nós estudamos aí essas etnias no capítulo 8, tá, pessoal? O dia a dia dos escravos: eles moravam em habitações coletivas, que eram as senzalas, né, senzalas cobertas com sapê e feitas de madeira e barro,
quase sempre sem privacidade, né? Eles moravam todos juntos, né? Os escravos não importava se era homem ou mulher, ficava tudo junto, tá, gente? Ou criança ou velho, era tudo junto. Os escravos começavam o trabalho quando o sol nascia e só paravam ao escurecer, e se não dessem conta naquele trabalho nesse período, eram obrigados a permanecer madrugada adentro trabalhando, tá? Seu principal alimento era a mandioca. Os escravos viviam e trabalhavam vigiados por capatazes e feitores que batiam neles caso eles achassem que eles não estavam produzindo de forma correta. E quando fugiam, eram perseguidos pelos capitães do mato, que recebiam certa quantia para cada escravo que era capturado e devolvido ao seu senhor. E aí vocês lembram daquelas imagens do primeiro slide, né, das formas, dos materiais que eram usados para castigar, né, os escravos? Tá aí. Tia Sam trouxe alguns para vocês. Primeiro era o tronco, onde o escravo ficava preso, imobilizado por horas e às vezes dias, o que provocava inchaço nas pernas, formigamento e fortes dores, às vezes exposto, né, em praça pública para mostrar. Em praça não, desculpe, no terreiro, ali onde havia outros escravos, para mostrar aos demais que se rebelar não era coisa boa, né? Servia de exemplo aquilo que acontecia. O bacalhau, que era uma espécie de chicote de couro, tá? Que rasgava a pele, e muitas vezes os feitores passavam sal nos ferimentos, tornando a dor ainda maior. O viramundo, que é um instrumento de ferro que prendia as mãos e os pés, e a gargalheira, que é um colar de ferro com várias hastes em ferro de gancho, em forma de gancho, tá, pessoal? E olha aí de novo esses instrumentos de tortura, né, que Tia Sam falou para vocês. E é isso aí, pessoal, nós fizemos uma revisão, Tia Sam trouxe algumas novas informações para vocês, né, sobre esse assunto, tá bom? E assim encerramos o nosso segundo módulo de história, tá bom, meus amores? Lembra que lá na agenda tem exercício para ser feito, tá? Beijo grande e até a próxima aula. Tchau, tchau!